Ana, queria que você tentasse explicar para a gente o tamanho do buraco dessa confusão dos vazamentos, ou agora das publicações, melhor assim, relacionadas a Epstein. Por quê? Surge Steve Bannon, né, assustando a direita, né, nomes que apareceram por ali, enfim. Onde tudo isso pode chegar? A gente está olhando no Brasil para o celular do Vorcaro, né, enquanto nos Estados Unidos e no mundo todo, como Mendelssohn, né, no Reino Unido, enfim, e todo mundo olhando para essas questões envolvendo Epstein. Onde tudo isso pode chegar em PH? Olha, Pitoli, pode chegar longe e tem chegado longe, viu, meu caro? A gente pode escolher, a gente pode falar aqui do presidente Trump, nós podemos falar da família real britânica, podemos falar do governo britânico nesse momento, temos desenvolvimentos também na Polônia, a coisa está indo longe e temos uma entrevista que vazou ontem à noite para o Miami Herald, que vem trazendo aí um cenário, até diria que positivo, para o presidente Donald Trump em toda essa história, tá, Pitoli? Do que diz essa entrevista? Foi uma entrevista feita pelo FBI com o ex-chefe de polícia de Palm Beach. E nessa entrevista, esse chefe de polícia que está aposentado desde 2009, ele disse que logo na primeira acusação contra o Jeffrey Epstein, ainda em 2005, ali na Flórida, onde ele foi condenado, mas utilizou da sua influência para isso não subir para o âmbito federal e ficou aquela sensação de pizza, sabe, que nós temos no Brasil, onde todo mundo sabe que tem alguma coisa errada que está acontecendo, mas a coisa foi abafada? Pois é, a primeira leva, a primeira onda do Jeffrey Epstein foi justamente nesse ano de 2005. Ele foi condenado ali entre 2007 e 2008 a penas menores e continuou operando. E essa entrevista concedida pelo ex-chefe de polícia de Palm Beach dá ali informações de que o Donald Trump, que na época não era um político, era apenas, entre aspas, apenas, né, um magnata, um bilionário, teria entrado em contato com esse chefe de polícia e dito a ele que é muito bom que eles estejam indo atrás do Jeffrey Epstein e que todos ao redor do Epstein sabiam sim dessas atividades, né, que envolve ali a exploração de menores, a exploração sexual de menores. E mais ainda, nessa entrevista, o Donald Trump teria dito ao chefe de polícia o seguinte, que se eles quisessem ir mais a fundo, eles deviam focar na Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell era a companheira de Jeffrey Epstein e ele falou que ela era a operadora que aliciava as meninas ali para levar para o círculo íntimo do Jeffrey Epstein e depois até acabar, né, entregando a outros predadores. E isso contrasta o que vem sendo apontado pelo Miami Herald com a entrevista que o Donald Trump, enquanto presidente em 2019, teria dito aos jornais na época aqui nos Estados Unidos que ele não sabia de nada das ações do Jeffrey Epstein. E aí, Pitoli, isso pode ser interpretado de diversas formas. A minha análise pessoal, que compartilho aqui contigo e com toda a seleta audiência da Auriverde, que Donald Trump, enquanto já era presidente dos Estados Unidos, toda declaração que ele desse tinha um peso maior e ele preferiu, naquele momento, não se aprofundar e não se envolver profundamente. Bom, o FBI foi questionado pela a reportagem do Miami Herald, essa reportagem saiu ontem à noite, e eles informaram o seguinte: olha, não temos nenhum indício ou informação de que essa entrevista tenha sido dada para o chefe de polícia de Palm Beach. Mas o Miami Herald, fazendo um bom trabalho de jornalismo, foi até o ex-chefe de polícia aposentado e questionou ele, e ele confirmou sim, ele recebeu essa ligação do Donald Trump em off, ao que tudo indica, e o Donald Trump sim teria contribuído aí com informações, até dando caminhos de investigação, no caso a Ghislaine Maxwell, para que o Jeffrey Epstein começasse a pagar pelos seus crimes. No frigir dos ovos, e como a narrativa está andando muito para tentar colocar o Donald Trump como um possível cúmplice ou um criminoso nessa situação toda,
conta muito a favor do presidente americano nesse momento, Pitoli. Exatamente, era nessa linha que eu ia pegar. Entendo eu que, então, essa conversa, essa entrevista, ou esse telefonema, sabe Deus qual foi o modelo aí do contato de Trump com esse chefe da polícia de Palm Beach, acaba ajudando o Trump nesse momento, né? Eu vejo, por exemplo, né, na semana passada ventilou-se que o nome do presidente Bolsonaro havia aparecido 72 vezes, né, um diálogo entre Steve Bannon e também o Epstein. Entretanto, foi um diálogo entre ambos, repito, Steve Bannon e Jeffrey Epstein, citando o presidente Bolsonaro, inclusive como uma alternativa verdadeira, enfim, elogios ao presidente Bolsonaro, que não teve um contato direto com Epstein. Então, eu acho que vai nessa linha da tentativa de destruir alguns nomes, entretanto, nada comprovado de fato até aqui, né, PH? Exato. Agora já, se você me permite ir para a questão do Steve Bannon, porque olha, tem laços, tem ponta solta nessa história toda, viu? Steve Bannon agora está passando por um escrutínio pesado aqui nos Estados Unidos. Ele que é uma figura bastante controversa, desde dezembro tem sido alvo aí da linha conservadora tradicional, da mídia independente, das pessoas que são mais ideólogas e também comunicadores aqui nos Estados Unidos, por conta do seu antissemitismo, possíveis ligações aí com o esquema russo de desinformação. Agora ele ganhou vamos colocar, um adversário de muito peso. E esse é o Elon Musk, Pitoli. Porque o Elon Musk, ele já tem uma briga que vem desde o ano passado com o Steve Bannon. Quando o Elon Musk, acredito que os amigos vão se lembrar, teve aquela que as empresas, tanto a Tesla quanto a SpaceX, deveriam ser nacionalizadas e o Elon Musk deveria ser deportado dos Estados Unidos e o seu visto ser revogado. Isso não caiu bem na época. E agora, com essa nova leva de documentos, está vindo à tona diversas situações. E o Elon Musk tem trabalhado, pelo menos com 2 ou 3 denúncias por dia contra o Steve Bannon. E uma delas, que o Mário Naufal, que é um perfil bastante famoso no Twitter no Brasil, e ele tem ligações, nada ilícito, tudo correto, com o Elon Musk, vem cuidando desses dossiês envolvendo o Bannon. A primeira informação publicada pelo próprio Elon Musk é que o Steve Bannon estaria lavando dinheiro para o Jeffrey Epstein através do jogo World of Warcraft. Em 2007 ainda, o Jeffrey Epstein estaria comprando ouro desse jogo para poder manipular dinheiro numa época pré-criptomoedas, né? A gente precisa lembrar isso daqui, para não deixar traços. E, coincidentemente, segundo diz a denúncia, nessa mesma época, o Steve Bannon operava uma empresa chinesa para lavagem de dinheiro, e essa lavagem de dinheiro era feita justamente utilizando esse ouro, como é chamado do jogo World of Warcraft. Além disso, nós temos um outro nome também de peso aqui na mídia americana, que é o Dinesh D'Souza. Acredito que os amigos vão se lembrar dele por conta do documentário e do livro que ele lançou há 2, 3 anos atrás, chamado 2000 Mules, que falava justamente sobre a questão que envolvia as eleições de 2020 e o envio de votos pelo correio, né, e toda aquela questão fraudulenta que nós temos aí, diversas informações, e que voltou à tona a investigação nos Estados Unidos. O Dinesh D'Souza fez uma publicação com uma matéria falando as palavras do Dinesh D'Souza, jocosamente: Steve Bannon, o homem do povo. E o que nós tínhamos ali na publicação do Dinesh D'Souza além disso? O Steve Bannon estaria trabalhando no dia, inclusive, as informações dão conta de que o Jeffrey Epstein foi preso derradeiramente, depois ele apareceu morto na prisão, com a intenção de criar um documentário pró-Epstein, entrevistando vários associados do Epstein, mostrando que ele era uma boa pessoa e que o documentário do Netflix era uma perseguição contra ele.
E o Elon Musk não para. Essa noite ele publicou mais informações também, acusando e apontando diversas ligações do Steve Bannon próximas e até de financiamento vindo do Epstein para ele. Meu Deus. Agora, Bogão, alguma questão para o PH nesse sentido, Bogão? Eu tenho sim, PH. Boa tarde, prazer falar contigo. PH, Igualmente, meu caro. tem um paralelo muito grande na vida política do Brasil e dos Estados Unidos, né? O Capitólio, aqui 8 de janeiro, o lawfare contra o Trump, contra o Bolsonaro, a própria tentativa de assassinato do Bolsonaro com o Trump, questionamentos sobre o processo eleitoral e agora o caso Epstein e o caso Vorcaro. Esse paralelo entre esses casos, você acredita que é mais uma coincidência? É um João 8,32, onde a verdade vem como um leão, né? Como a frase atribuída a Santo Agostinho? Ou é mais uma estratégia aí da guerra de quinta geração influenciando esses dois países, PH? Olha, meu caro, é uma pergunta que todas as respostas podem passar pelo sim, mas existe uma zona cinzenta no meio de tudo isso, obviamente. O que nós estamos vendo, nesse caso específico, é que uma ponta solta de 2005, que foi tentada ali ser abafada de todas as formas, ela veio com muita força para esse ano. E o Donald Trump, ele fez uma promessa de campanha, isso teve um peso muito grande numa ala aqui do eleitorado americano, que votou no Trump querendo ali divulgação de documentos do FBI, e isso com a força do Kash Patel, que é o atual chefe, né, do Bureau de Investigação Federal. E o Trump teve que cumprir essas promessas. E isso, eu vou dizer, não está sendo bom para ninguém. Tá? Até mesmo para algumas figuras dentro dos Estados Unidos. O próprio Donald Trump, em algum momento, teve períodos de instabilidade no meio disso tudo. Então, eu acredito que a verdade vem como um leão. Essa é a melhor resposta, meu caríssimo. Acho que essa, de todas as pontas que você levantou, ela é a que mais se encaixa. Porque nós estamos vendo situações do próprio governo do Reino Unido que está para cair. E olha só, o Donald Trump, novamente, ele atuou de forma lícita e de forma correta. Pitoli, posso trazer esse caso aqui também para a gente complementar? Claro, PH, claro, por gentileza. Vamos lá, então. O que está acontecendo? Nós temos o embaixador britânico, que até pouco tempo estava aqui nos Estados Unidos, o Peter Mandelson. Ele foi indicado pelo atual primeiro-ministro, o Keir Starmer, do Reino Unido. Qual que é a questão? Toda vez que você vai indicar um embaixador, ele passa por escrutínio tanto dentro do país quanto no país de destino. O MI6, que é um dos braços do serviço secreto britânico, desaconselhou o primeiro-ministro britânico a indicar o Pete Mandelson. Só que o Partido Trabalhista, por ser de extrema esquerda, estava com dificuldade de encontrar uma pessoa habilitada para ter interlocução com a Casa Branca, com a atual administração Donald Trump. E aí, eles, ainda assim, insistiram com a indicação. Essa indicação chegou, né, pelos meios legais ali, como deveria ser, na mesa de Marco Rubio. Marco Rubio, consultando aqui os serviços de inteligência americana, voltou ao primeiro-ministro britânico e disse: olha, é melhor você indicar outra pessoa. Essa pessoa tem um passado um pouco complicado e você pode ter problemas. E ainda assim, o primeiro-ministro trabalhista de esquerda do Reino Unido continuou incluindo o nome dele. Então, Marco Rubio levou, como deve ser, é o rito normal, o nome à mesa de Donald Trump. E o secretário de Estado americano desaconselhou o presidente americano a aceitar as credenciais. As informações aqui dão conta de que Donald Trump teria perguntado a Marco Rubio o seguinte: olha, você informou o primeiro-ministro britânico sobre isso? Marco Rubio respondeu: sim, informei, senhor presidente. E aí o Trump tomou uma decisão: eu não vou, então, fazer isso, eu vou aceitar ele como embaixador, porque eu respeito muito a Casa Real Britânica, e isso seria uma afronta contra Sua Majestade, o Rei Charles. E Donald Trump, ele tem muito apreço dentro
do Palácio de Windsor, junto à monarquia britânica, e ele também tem um respeito grande pela família real. Então ele fez isso para não criar uma crise diplomática, mas sabendo que isso poderia explodir de qualquer forma. E agora a bomba caiu no colo do primeiro-ministro britânico, que está numa situação muito complexa internamente. Ontem, o líder do Partido Trabalhista da Escócia, que é um homólogo dele, fazem parte do mesmo partido, pediu a renúncia dele. Foi feita uma operação de... Sabe quando o técnico está para ser demitido aqui no Brasil, aí vem o presidente do clube e fala, não, o técnico está prestigiado. Então teve uma operação dessa ontem no Reino Unido, só que nesse momento a situação é tão crítica que o Partido Trabalhista não tem nomes para indicar no lugar do Keir Starmer, Pitoli. Olha só a situação. O que acontece? O próximo que seguiria na linha de sucessão, ele está sofrendo um processo por evasão fiscal. E a pessoa seguinte é uma islâmica extremamente radical, e o debate anti-imigração, sobretudo islâmica, dentro do Reino Unido está muito ativo. Nós temos eleições complementares agora em maio e ninguém está querendo assumir, está esperando que o Keir Starmer desidrate. E nós temos então uma pessoa muito importante no cenário político britânico, que é o Nigel Farage. E o Nigel Farage está se preparando, inclusive começando a apontar nomes que faria parte do seu gabinete, porque existe uma possibilidade muito clara e real de que em 2026 tenhamos eleições majoritárias adiantadas no Reino Unido. E o Nigel Farage, que é um aliado muito próximo e amigo pessoal de Donald Trump, tem chances reais de se tornar o primeiro-ministro britânico, meu caro. E tudo isso na linha do caso Epstein.